Nesse tempo de isolamento, de distanciamento social, Deus permite a gente estar aqui junto com os irmãos para compartilhar este momento de comunhão espiritual, estudar a carta de Paulo, escrita à igreja em Éfeso, uma carta com uma mensagem muito bonita. Eu creio que nós vamos crescer bastante. Muito bem, queridos. Estou aqui com o texto aberto em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler a primeira parte deste capítulo, que é Efésios capítulo 1, dos versos 1 a 14. Eu vou fazer a leitura desse texto, ok? Você tem a sua Bíblia aí, você pode nos acompanhar. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente do amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos de herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Muito bem, queridos, esse é o nosso texto para hoje, para a nossa reflexão. Quer dizer para vocês que o livro de Paulo, que é a sua carta aos Gálatas, ele vai descrever de forma esplêndida, de forma maravilhosa, a vontade central de Deus. Qual é a vontade central de Deus? Nós vamos ver nessa epístola. Aqui em Efésios, Jesus é o unificador de todas as coisas. Jesus unifica céus e a terra. Jesus unifica povos de todas as tribos, nações, línguas, de culturas. Jesus unifica todos. Jesus é o grande ser unificador em Efésios. Em Cristo não tem distanciamento, em Cristo não tem isolamento, em Cristo não tem distanciamento. Jesus é o grande ser unificador em Efésios, na mensagem de Efésios, e Jesus é o único que pode revelar a grandeza de Deus, o poder de Deus, a majestade de Deus. Jesus é o único. Jesus, aqui em Efésios, desta mensagem em Efésios, ele é a plenitude que enche tudo e que enche todos. Jesus, ele é o único que pode revelar a grandeza de Deus na mensagem de Efésios. Então é uma carta para a gente ler, é uma carta para nós meditarmos. E aí, queridos, você vai
encontrar irmã Patrícia também, entrou aqui, um abraço para a irmã Patrícia, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Queridos, o que nós encontramos aqui, uma expressãozinha que vai ser repetida ao longo da carta em Efésios, é em Cristo, em Cristo. Queridos, o tempo todo, a mensagem de Efésios vai falar sobre em Cristo, em Cristo, em Cristo. A igreja recebeu as bênçãos maravilhosas, esplêndidas, mas em Cristo, em Cristo. A igreja saiu da morte, nós saímos da morte para a vida em Cristo. Essa união universal que eu falei dos irmãos é possível em Cristo, e por isso a igreja vai precisar batalhar para manter a sua unidade. A igreja vai ter que trabalhar para manter firme nos caminhos do Senhor. A igreja vai ter que batalhar para se fortalecer para o combate espiritual, essa grande guerra espiritual, é a mensagem de Efésios. Mas, queridos, este fortalecimento só pode ser em Cristo, em Cristo. Então, queridos, vejamos aqui essa mensagem. Por que Paulo escreveu esta carta aos Efésios? Por quê? Paulo esteve 2 vezes nessa cidade. Paulo esteve 2 vezes nessa igreja. A primeira foi na segunda viagem missionária, quando ele deu a volta lá pela Macedônia, estava voltando já para Jerusalém, ele passou rapidamente em Éfeso, esteve ali com a igreja. E uma segunda vez foi na terceira viagem missionária. Depois que ele passou, já estava quase voltando, ele parou em Éfeso, e aí ele parou mesmo. Ele ficou aproximadamente 3 anos nessa cidade. Foi o lugar em que Paulo mais se deteve, foi na igreja de Éfeso. Então ele tinha um vínculo, ele tinha um carinho muito grande com essa igreja estava no seu coração, e no momento que Paulo escreve essa carta, ele está na cadeia, está preso em Roma, talvez aquela prisão domiciliar, mas ele estava detido lá em Roma, e de Roma ele decidiu escrever por obra do Espírito Santo. Ele escreveu: bom, pastor Jailara, grande abraço, Deus te abençoe, uma alegria ver o meu amado irmão aqui, um grande abraço, nós nos amamos muito no Senhor. Então, queridos, veja só que coisa linda, Paulo então decide escrever essa carta para a igreja de Éfeso, e nós somos hoje beneficiados com a riqueza desta carta. Louvado seja o nome do Senhor. Ela tem, irmãos, 2 divisões fundamentais. 2 divisões. A primeira divisão que nós temos aqui ocupa os 3 primeiros capítulos. Vai falar sobre doutrina. Vai falar as bases da nossa fé. A segunda parte, o segundo bloco, vai falar sobre prática. Não adianta doutrina se eu não vou viver nada disso, eu não vou praticar nada disso. Então as doutrinas são boas, mas para serem vivenciadas no dia a dia. Tem 2 palavrinhas que não são de uso comum no nosso vocabulário do dia a dia, que é ortodoxia e ortopraxia. A ortodoxia é boa, é excelente, esse conjunto de doutrinas, de ensinamentos, esses ensinamentos que nos abençoam, nos exortam, nos santificam. Mas a ortopraxia é você pegar tudo isso, trazer para a sua vida, assim, bem, hoje é terça-feira, como é que eu vou fazer isso? Amanhã é quarta-feira, como é que eu vou fazer isso? Amanhã é um novo dia, como que eu vou me relacionar com todos esses ensinamentos da palavra de Deus? Tá, então você vai trazer para dentro de casa, você vai trazer para os seus relacionamentos, você vai incorporar isso, encarnar essa mensagem e dizer: Senhor, eu quero que tudo isso esteja no mais profundo do meu coração. Então, irmãos, essa carta tem 2 propósitos. Como tem 2 blocos, cada bloco tem um propósito. O propósito do primeiro bloco é exatamente isso: nos ensinar as verdades fundamentais da fé cristã. Esse é o propósito dos 3 primeiros capítulos. E o propósito do segundo capítulo é você levar para a sua vida diária todos esses ensinamentos, viver de acordo com a sua vocação em
Cristo Jesus. Muito bem, vamos lá então? Dadas essas palavras introdutórias da mensagem de Paulo em Efésios, vamos lá? E aí nós temos essa semana e a próxima semana nós vamos caminhar nos ensinamentos desta carta. Queridos, é impressionante como Paulo já começa essa carta, porque ele diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele começa aqui apresentando a sua credencial. Eu acho que antes de a gente ouvir qualquer pessoa, nós precisamos saber das credenciais dessa pessoa. Não é? Mesmo quando você ouve uma pessoa pela primeira vez, você pode até ouvir com tranquilidade se você já ouviu as credenciais dessa pessoa antes. Mas quando nós ouvimos uma pessoa desconhecida e não sabemos de quem se trata, a gente sempre ouve com o pé lá atrás. Paulo vai logo apresentando a sua credencial. Ele disse: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Ele vai dizer aqui, queridos, inclusive, quem o chamou. Pessoal, olha, eu não sou um aventureiro aqui nas igrejas. Eu tenho um chamado, Deus me chamou, Deus me vocacionou. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Ele coloca Deus em cima do seu credenciamento. Se eu hoje sou pastor, qual é a minha credencial de pastor hoje? A minha credencial de pastor, quem me deu, historicamente, foi a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Eu recebi a minha credencial, recebi imposição de mãos do presbitério. Eu não me ordenei a mim mesmo. Eu não constituí a mim mesmo como pastor. Mas isso, queridos, é uma mensagem que é importantíssima para todos nós. Seja eu como pastor, Paulo como apóstolo, você como membro do corpo de Cristo, você que tem seus dons, seu ministério, sua vocação. Deus te chamou também, você é importantíssimo no corpo de Cristo. Você faz parte da história viva da igreja. Você é importante, você respira, Deus te deu vida, Deus te deu talentos, Deus te encheu de dons. Você tem habilidades que nós invejamos, que eu não tenho, eu tenho inveja das habilidades que meus irmãos têm, aquela invejinha santa, né? Aquela invejinha santa, quando eu vejo assim, tanta facilidade vocês realizam determinadas tarefas. Mas quem foi que credenciou tudo isso? Foi Deus. Agora, nós não agimos de qualquer forma no corpo de Cristo. Nós estamos cumprindo aí um ministério na vida, queridos. A vida é importante por causa desse ministério. Este ministério é que nos faz ricos diante de Deus. Aí Paulo fala assim, olha, pela vontade de Deus. E Deus é soberano. Você precisa saber que Deus é soberano. Foi Deus que escolheu Paulo, Deus escolheu a mim, Deus escolheu você, e Deus escolheu baseado na soberania dele, não méritos. Aqui não tem mérito nenhum. Paulo não tem mérito, ele era um perseguidor da igreja, perseguidor cruel da igreja, arrastava as pessoas, ameaçava as pessoas, amedrontava as pessoas, impunha medo, terror. Mas Deus escolheu. Então não podia ser méritos. Não podia ser em cima de qualidades dele. Deus escolheu numa expressão de amor dele, da soberania dele, do cuidado dele para com as nossas vidas. Isso é extremamente lindo, muito lindo. E Paulo não tem como se envaidecer. Paulo não tinha como viver, expressar vaidade por isso. Não. Os ministérios são presente de Deus para a igreja. E glória a Jesus por isso. Mas aí, irmãos, ele solta uma outra pérola ainda nesse versículo primeiro. Aos santos e fiéis que estão na igreja de Éfeso. Aos santos e fiéis, quem é você? Quem somos nós? Quem somos nós? Quem é a igreja? Queridos, essa expressão, aos santos, vai expressar aqui, queridos, toda
a ideia neotestamentária de igreja. Toda a ideia, toda a expressão, toda a verdade neotestamentária da igreja está nesta palavrinha aqui, aos santos. Porque a missão do evangelho é nos colocar diante da santidade de Deus. O propósito do evangelho é trazer a santidade de Deus para nós. Deus está assentado no alto sublime trono e os querubins estão dizendo: santo, santo, santo. O evangelho quer nos colocar diante dessa soberania e diante dessa santidade de Deus. Esta é a ideia, queridos. Esta é a proposta. Aí Paulo diz: aos santos e aos fiéis. Porque, queridos, uma coisa leva a outra. A santidade leva a fidelidade. Santidade e fidelidade são duas irmãs que andam de mãos dadas. A igreja é marcada pela santidade. A igreja é marcada pela fidelidade. Você está entendendo, querida? Quando nós falamos sobre santidade, aos santos, aos fiéis, santidade e fidelidade, as duas coisas andam juntas, andam de mãos dadas. Aí Paulo vai fazer uma saudação. Qual a saudação que Paulo faz aqui? Graça e paz. Graça e paz. Meus queridos, essa é a proposta do evangelho. Graça de Deus e a paz da parte de Deus, graça de Deus e a paz da parte de Deus e do Senhor Jesus é a proposta do evangelho. Aliás, Paulo tem 3 palavrinhas no seu vocabulário para saudar a igreja. É graça, paz e misericórdia. Graça, paz e misericórdia. Pronto. Se eu tenho a graça de Deus, se eu tenho a paz de Deus, se eu tenho a misericórdia de Deus, a misericórdia aparece aqui na carta de Efésios, mas aparece em outras cartas. Mas graça e paz estão sempre presentes aqui. Queridos, neste mundo que nós estamos vivendo de conflito, não tem coisa melhor do que a graça e a paz do Senhor. Nesse momento de desestabilidade emocional, neste momento de loucura, queridos, esse isolamento, olha, estou orando. Eu oro muito pela igreja, oro muito pelos meus irmãos, pelo Brasil, pelo mundo afora. Eu estou orando porque, meus queridos, esse isolamento vai deixar as suas cicatrizes. Eu moro num condomínio, hoje foi um terror aqui. Teve pessoas de prédio vizinho que falaram: se vocês não pararem, eu vou chamar a polícia. Mas eu entendo que esse isolamento, se você não souber trabalhar esse isolamento, ele vai te trazer conflitos, ele vai te trazer tensões, ele vai colocar você dentro de uma panela de pressão. Você tem que ter graça de Deus para trabalhar harmoniosamente esse momento de crise com esse coronavírus. Muita graça de Deus. Mas, queridos, olha que coisa linda nós encontramos dessa saudação. A graça sobre vocês, a paz. Graça. A graça da parte de Deus. E paz da parte de Deus sobre vocês. Paz, paz. Esse refrigério espiritual. Esse clima celestial. Esse clima gostoso. Este relevo espiritual. Sabe, queridos, que Deus visite o seu lar, que Deus traga esse clima celestial para dentro da sua casa. Sem conflitos, sem desentendimentos, não é? Clima cristão. Olha que rica oportunidade. Todo mundo corre para um lado, ninguém tinha tempo para ninguém, nem marido para mulher, nem pais para filhos, mas de repente Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. E que Deus te abençoe com paz. E que a graça de Deus seja rica na sua vida, no seu lar. Muito bem. Então,
Meus irmãos, e agora nós vamos entrar no capítulo, versículo 3. Então, queridos, agora nós vamos entrar nesse momento de riqueza espiritual. Veja só. E agora, tem coisas lindas para serem ditas aqui, Júlia, esse dia. Queridos, segure aí. Você dá conta de caminhar comigo? Pelo que vem agora, nessa carta de Paulo. Você dá conta, tem Maneira, Girson, Saulo Souza. Ô, Saulo, grande abraço. Grande abraço, Deus te abençoe. Você dá conta de caminhar comigo nessa carta? Porque Paulo vai dizer quais são as nossas riquezas aqui. Escolhidos nele antes da fundação do mundo. Olha, irmãos, olha só o que Paulo vai dizer nessa carta. Versículo 5. Paulo vai dizer que nós somos predestinados em Cristo Jesus. Nós somos predestinados em Cristo Jesus. Vai dizer que ele nos redimiu, que nós fomos escolhidos, fomos predestinados, fomos eleitos e fomos aceitos no Senhor. Queridos, vamos lá. O que Paulo está dizendo? O que Paulo está dizendo quando ele afirma que Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos predestinou para ele, segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a riqueza da sua graça. E lá no versículo 9, ele vai dizer também, versículo 11, vai dizer, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Queridos, o que Paulo, ou vamos dizer assim, o que é que o Espírito Santo está dizendo sobre isto? Meus queridos, vamos lá. Eu posso até não entender a doutrina da predestinação. Eu posso entender, você pode não entender, mesmo porque ela está além da nossa razão. Ela está além do nosso entendimento. Então, se a minha razão está aqui e a doutrina da eleição está lá, eu não tenho como alcançá-la. Eu não tenho como entendê-la. A minha razão está aqui, a forma como eu raciocino, que eu tiro minhas conclusões, e a doutrina da predestinação está lá em cima, então tem uma distância muito grande e irreconciliável aqui para o meu entendimento. Mas eu não posso negar essa doutrina. Dizer que ela não existe, ou eu passar por cima dela, faz de conta que a coisa aqui não tem importância e vou para frente. Não é isso. Então, irmãos, o que a Bíblia fala sobre predestinação? Que é? Predestinação é uma escolha que Deus faz, fundamentada de forma única e exclusiva na sua soberania. E quando Deus escolhe uma pessoa, não é porque essa pessoa é bonita, é feia, é rica, é pobre, é loira, morena ou de cor negra, nada disso. Quando Deus escolhe uma pessoa, a gente precisa ter um cuidadozinho, lá com 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que Deus, segundo a sua presciência, nos predestinou. Aí muita gente diz o seguinte, sabe o que é? Sabe o que significa predestinação? É que Deus, antes da fundação do mundo, como diz o texto aqui, foi antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus sabia que eu ia crer e por isso ele chancelou lá. Nada disso. Tem nada a ver com isso. Presciência de Deus, lá em 1 Pedro 1,2, tem nada a ver com isso. Quando Deus não escolhe baseado em qualidades de ninguém, em ações de ninguém, em comportamento de ninguém. Deus não foca comportamento, Deus foca a pessoa. Todos os atos redentores de Deus foi focando as pessoas. Quem essas pessoas são? Deus olha para elas e Deus se afeiçoou. Como que Deus se afeiçoou? Deus afeiçoou. E a escolha dele, esse ato de Deus redentor, que é exclusivamente de Deus, quando diz antes da fundação do mundo, eu não estava lá, você não estava lá, nós não fizemos nada para ser escolhidos, mas Deus nos escolheu. E isso nos basta.
Agora, pastor, mas eu queria entender por que Deus escolhe uns e não escolhe outros. Eu sei que a predestinação não é só um lado. Vamos pensar aqui numa figura geométrica, ok? Me acompanha. Acompanhe meu raciocínio. Vamos pensar numa figura geométrica. Vamos pensar num polígono que tenha 3 ângulos. Um polígono que tenha 3 ângulos, ele tem 3 faces, ok? Ele tem 3 lados. Então vamos dizer que um lado desse são os atos soberanos de Deus na escolha. Um lado desse é a soberania de Deus. Deus é livre, Deus no seu conselho, ele fez essa escolha, e talvez lá na eternidade você vai entender porque que Deus escolheu. O outro lado é uma doutrina dura na Bíblia, é a doutrina da reprovação. Então, irmãos, a predestinação, você tem que ver 3 faces nela. Usando essa figura geométrica de um polígono com 3 ângulos, então ele tem 3 lados. Um lado é a soberania de Deus. Deus é soberano e a gente não discute soberania de Deus. O outro lado é a doutrina dura da reprovação, da condenação. Mais ou menos assim, para você me entender. Todo mundo estava indo para o inferno, de cabeça para baixo. Aí Deus olhou e viu todo mundo indo para o inferno. Deus disse, não vou deixar todo mundo ir para o inferno, não, eu vou salvar alguns. E Deus foi lá e Deus tirou muitos. Todo mundo estava indo para o inferno. Deus disse, eu não vou deixar todo mundo ir para o inferno, eu vou tirar muitos deles. E nesse muitos, Deus me pegou e Deus pegou você. Deus pegou. Mas os outros que Deus não pegou, cai lá. Eu ia chegar lá, você também ia chegar lá. Mas Deus te segurou. Então, queridos, o outro lado, essa figura, esse polígono de 3 ângulos, tem 3 lados. O primeiro lado é a soberania de Deus, o segundo lado é a reprovação, muitos que não foram salvos e caíram no inferno. E o terceiro lado? O terceiro lado dessa figura geométrica é o livre-arbítrio. Para que serve o livre-arbítrio aqui? Como funciona o livre-arbítrio aqui? Não serve para nada, não funciona nada. Nós não temos, o ser humano, ele não tem livre-arbítrio para as grandes decisões da vida. Se eu pudesse ter livre-arbítrio para as grandes decisões, eu ia dizer, olha, hoje eu sou o homem mais rico do mundo só para ajudar a igreja. Não sei se eu ia ajudar, se eu ia atrapalhar a igreja. Você entendeu? Mas o meu livre-arbítrio não vai resolver isso. Eu vou quebrar os recordes mundiais no mundo dos atletas. Eu vou usar meu livre-arbítrio. Não funciona. Não funciona. Se o livre-arbítrio não funciona nessas questões, livre-arbítrio funciona em coisas pequenininhas da vida. Eu vou escolher a camisa. Eu estou aqui com uma camisa preta e uma calça jeans azul. Eu estou aqui com um tablet. Eu estou aqui com um computador. Livre-arbítrio, queridos, funciona nessas questões pequenininhas. Mas as grandes questões da salvação, por exemplo, coloca livre-arbítrio aqui. Eu não quero ir para o inferno. Ou eu, de repente, não quero ir para o céu. Eu vou usar o meu livre-arbítrio para não ir. Não funciona. O livre-arbítrio não funciona. Então, nessa figura geométrica, esse polígono de 3 ângulos, o que pesa aqui é a soberania de Deus. Lá na eternidade, nós vamos chegar lá, todos nós estaremos lá, e a gente vai pedir, quem sabe, não sei se Deus vai permitir que a gente entenda isso, mas Jesus, queridos, lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, ele vai dizer o seguinte, ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém. Quando ele diz ninguém, é ninguém mesmo. E no versículo 65, ainda de João 6, Jesus diz, e prosseguiu Jesus, por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não for concedido. O livre-arbítrio não funciona. A terceira face desse polígono não funciona. Ninguém vai vir a mim.
Jesus disse: vinde a mim, todos vós. O convite externo é para todos. Mas quem vem? Quem vem? Só vem quem o Pai trouxer. Se o Pai não trouxer, não tem como vir. É o que Jesus diz. Bom, essa é uma mensagem maravilhosa que nós encontramos aqui. Agora, queridos, tem uma palavrinha aí que também não faz assim muito, não é do nosso vocabulário do dia a dia. É a palavra beneplácito, porque quando Paulo está falando sobre essa escolha, sobre essa predestinação, ele vai falar segundo beneplácito. Mas o que é beneplácito? Que palavra é essa? Qual a aplicação desta palavra? Qual o seu significado? O que ela está querendo dizer aqui nesse contexto de predestinação, de escolha, de adoção, Deus nos adotar como filhos? E outra coisa, essa palavra adoção que aparece aqui, Deus adotar, nós temos várias palavras para filho na língua grega. Várias palavras. Você tem uma palavra que é para filho que alcançou a maioridade civil. É a palavra huios. A palavra huios significa filho que adquiriu a maioridade civil e pode administrar os negócios do seu pai. É dessa forma que Deus nos adotou como filhos. Deus adotou como filhos maiores. É filho que já pode entrar na herança, que pode administrar esse patrimônio, filhos grandes, filhos crescidos, filhos responsáveis. E é assim que Deus nos vê. Ele nos abraçou. Deus nos abraçou dessa forma. Não foi como crianças. Não foi... tem a palavra népios, que é uma criança, um infante, uma criancinha pequenininha, que não tem noção das coisas. Não, não, não. Deus não nos abraçou dessa forma. Deus já nos abraçou como gente grande. Gente grande. E aí, queridos, deixa eu voltar naquele termos para mostrar o que significa beneplácito. Beneplácito é a vontade boa, amorosa de Deus para nós. Isso é beneplácito. O seu grande amor para conosco, a vontade de Deus voltada para nós, para nos beneficiar, para nos socorrer, para nos ajudar. Isso é beneplácito. E agora, veja como esse texto que nós lemos aqui vai falar tanto sobre beneplácito. No versículo 5, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 7, segundo a riqueza da sua graça. Sua riqueza, esse beneplácito, essa vontade extremamente rica de Deus. Versículo 9, segundo o seu beneplácito. No versículo 11, segundo o propósito daquele, bem entendendo esse beneplácito, conforme o conselho da sua vontade. Tudo isso é muito mais. Agora, irmãos, esse texto aqui é muito bonito, eu gosto dessa expressão, e ela precisa estar sublinhada na nossa Bíblia, na palavra do Senhor. Antes da fundação do mundo. O que eu preciso dizer aqui, queridos? Que Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos adotou como filhos adultos antes da fundação do mundo. Significa o seguinte: a nossa salvação, do princípio ao fim, é um ato de Deus. Do princípio ao fim, é um ato de Deus. Inclusive, crer e arrepender. Nós só cremos porque o Espírito Santo gerou fé no nosso coração. Nós só arrependemos porque o Espírito Santo gerou arrependimento. Se o Espírito Santo não tivesse nos levado à fé e ao arrependimento, nós estaríamos no mundo. Nós só estamos firmes hoje no Evangelho porque o Espírito Santo nos dá essa firmeza. A nossa salvação, do início ao fim, é um ato de Deus. De eternidade a eternidade. A nossa salvação começou na eternidade passada e vai terminar na eternidade futura. Entendeu? A nossa salvação começou na eternidade passada e vai terminar na eternidade futura, na nossa glorificação, quando recebermos
o nosso corpo incorruptível. Então isso equivale a dizer, essa eternidade aí, desde antes da fundação do mundo, diz aí o texto que nós lemos aí, significa o seguinte, que a história da salvação nossa, do princípio ao fim, é uma história que Deus está construindo na nossa vida. Você pode dizer amém por isso? Você pode se alegrar nisso? Você pode glorificar a Deus? Você pode sentir-se seguro nisso? Você pode dormir em paz? Você pode levantar em paz? Diante dessa guerra que você enfrenta no dia a dia, você pode ter o seu foco em Deus, dizer, Deus me ama, Deus me abraçou, e eu tenho que continuar olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, lá no versículo 7 a 12, nessa partezinha de 7 a 12, Paulo vai falar aí sobre a nossa redenção, que Deus nos redimiu, Deus nos perdoou. São as duas ideias, esses versículos 7 a 12, que Paulo vai colocar aí. O que significa esse verbo redimir? Redimir. O verbo redimir, queridos, significa comprar e tirar do mercado. Comprar um escravo e tirar o escravo do mercado. Historicamente é isso. Você vai lá no mercado de escravos, na feira de escravos, você examina todo mundo, gostei desse aqui, parece que esse aqui é bom. Então eu compro e a partir de agora ele não está mais à venda. Agora eu vou tirar porque agora ele é meu, ele me pertence. Marlete, Deus te abençoe, grande abraço. Entendeu? Então quando dizem Deus nos redimiu, Deus nos resgatou, Deus nos comprou e diz assim, olha, eu comprei, paguei, não vendo, não dou, não empresto, propriedade exclusivamente minha, não está mais à venda. Deus tirou do mercado. O diabo pode olhar com você, com todos os desejos que Satanás tem, de levar você para o lado dele. Mas agora ele olha para você e vê que na sua vida tem marcas de sangue. Deus pagou alto, Deus pagou caro pela nossa vida. A nossa vida custou o sangue de um justo. E quando o inferno olha para nós, quando Satanás olha para nós, do alto da cabeça à planta dos pés, ele só vê sangue. O sangue de um inocente. O sangue de Jesus. Deus nos redimiu pelo sangue de Jesus. Deus perdoou todos os nossos pecados. Queridos, é todos mesmo. Pecado do passado. Você não precisa lamentar nenhum pecado que você cometeu no passado. A sua infância, eu imagino que você deve lembrar de algumas coisas que você fez na infância. Eu imagino que você deve lembrar algumas coisas que você fez na adolescência. Eu assisti um filme intitulado Entrevista com Deus. Eu imagino que os irmãos já tenham assistido esse filme. Assisti esse filme antes de ontem. Entrevista com Deus. E aí, a esposa do jornalista, no final, ela se apresenta como uma mulher que foi infiel a ele antes de uma cobertura que ele fez lá. E diz assim, olha, eu estou envergonhada, eu estou muito envergonhada. E ela imaginava que ele nunca receberia. Mas naquele momento houve reconciliação, houve perdão, houve aceitação. O filme termina com esse clima, né, de perdão, de abraço, de reconciliação. Queridos, quando a Bíblia diz que Deus nos redimiu e nos perdoou, Deus redimiu e perdoou mesmo. Todos os nossos pecados passados, sejam eles bonitinhos ou por mais feios que sejam, mais escandalosos, Deus perdoou todos eles. Os nossos pecados do presente estão lavados pelo sangue de Jesus e o nosso futuro também está garantido. Os nossos pecados de amanhã, o sangue de Jesus nos purifica. Isso não é um estímulo para a gente pecar. Ninguém está fazendo apologia do pecado. Onde a graça abundou, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Aí Paulo faz a pergunta, então vamos permanecer no pecado?
assim, não. Como? Como? Nós que fomos alcançados pelo perdão, pelas graças, como vamos permanecer nele? Se nós saímos de lá, nós não queremos nem lembrança. Se Deus pudesse apagar a memória e tirar o passado, a gente seria mais grato, muito grato a Deus se apagasse até a memória. Mas é bom, às vezes, a gente ter a memória para ficar firme diante do Senhor. Então, meus queridos irmãos, é uma libertação. Como o escravo foi liberto e ele não pertence mais àquele senhor, pertence a outro. Aqui, a ideia de redimir significa uma libertação completa, total. O pecado não tem mais poder sobre vós. Lembra daquele grito de Paulo lá em Romanos capítulo 7? Desventurado homem que sou. Não. A palavra original não é essa, não. Essa palavra é bonitinha, né? É até romântica. Desventurado homem que sou. Desventurado homem que sou. Lá está dizendo homem sem graça. Homem destituído da graça. Homem fora da graça. O que é um homem fora da graça, destituído da graça? É um homem desgraçado. Desgraçado. Sem graça. Sem a graça de Deus. Aí ele diz assim: desgraçado homem que sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu aborreço sempre está diante de mim. Aí o livre-arbítrio. Funciona não? Não? O livre-arbítrio? Deu certo, não? O mal que eu aborreço, que eu detesto, que eu odeio, que eu desprezo, que eu abomino, sempre está diante de mim. Mas o bem, as coisas boas que eu almejo, eu não consigo. Ainda esse grito: quem me libertará do corpo dessa morte? Aí ele entra no capítulo 8 com aquele suspiro. Acordou do pesadelo. Paulo acordou e Paulo diz assim: graças a Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas ele termina o capítulo 7 dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Aí no capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Deus redimiu. Redenção é isso. Redenção é isso. Salvação ontem, hoje e sempre. Ontem, hoje e sempre. Esse é o propósito. Porque Deus perdoou todos os pecados, queridos. Todos os pecados. A gente precisa entender que quando a Bíblia diz que Deus perdoou todos os pecados, todos são todos mesmo. Não é que Deus vai fazer uma seleção. Deixa eu ver aqui, não, isso aqui é... Não. Isso aqui, tô fora desse negócio aqui. Se Deus deixasse um pecado sem perdoar, estaria no inferno. Então Deus perdoou todos. Esse é o pronome. Esse é o pronome indefinido. Redenção, redimir, perdoar, implica não deixar nada, absolutamente nada, que o perdão não tenha alcançado, que o sangue de Jesus não tenha lavado. Essa é a razão porque Deus olha para você e diz assim: que coisa linda, como a minha filha é linda, como meu filho é lindo, olha que coisa linda, ele resplandece, olha a minha glória, do alto da cabeça até as plantas dos pés, no meu filho, na minha filha. É assim que Deus te vê. É assim que Deus me vê. Porque Deus nos vê através de Cristo Jesus. Sabe o cristal, quando você coloca no sol e ele decompõe as 7 cores do sol, do arco-íris? É assim. Deus te olha em Cristo Jesus e as cores que ele vê, cada uma mais linda do que a outra. Porque Jesus é o grande prisma pelo qual Deus olha e decompõe essas cores múltiplas, mas todas elas muito lindas, muito formosas. Isso é salvação, isso é perdão, isso é redenção, isso é resgate. Você não está à venda. Deus te tirou do mercado, Deus te tirou desse mundo apodrecido, Deus te tirou da lama. Paulo
Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso. É assim que Paulo vê a igreja de Éfeso. Queridos, só para terminar aqui, a última coisa que eu preciso dizer a vocês. E aí, essa última coisa está lá no versículos 13 e 14. Eu vou ler de novo. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, resgate, a segurança da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu preciso disso aqui para terminar o nosso estudo de hoje. A Fernanda Siqueira, Deus te abençoe, glória a Deus, é isso mesmo, Ele nos escolheu, irmã Fernanda. Somos escolhidos. Pensa na fúria do inferno, né? Pensa na fúria de Satanás em razão disso, mas somos escolhidos do Senhor, não tem jeito. Eu posso até não entender, você pode não entender. Ninguém pode entender como esse negócio de Deus escolher. Eu entendo escolha quando eu vou à loja, ao supermercado, né? Aí nós entendemos. Você escolhe o que você quer, vem satisfeito, alegre, paga e vem feliz para casa. Mas o fato de Deus, da escolha de Deus, aí é uma outra história, a gente não entende. Ele nos escolheu. Queridos, o Espírito Santo aqui é uma promessa. Mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo aqui é muito mais do que uma promessa. Tá? Joel diz o seguinte: há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão visões, vossos jovens terão sonhos, e até sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Aqui, o Espírito Santo é muito mais do que uma promessa. O Espírito Santo é muito mais do que dons, do que habilidades, do que ministério. O Espírito Santo aqui, em Efésios, é muito mais do que tudo isso. Porque o Espírito Santo aqui é selo. O Espírito Santo aqui é garantia. Ele pega em você, como eu pego nesse lápis aqui, está dizendo: olha, eu te peguei, eu te peguei. Ele é o selo. Naquela época, o rei pegava o seu anel tinha o sinete lá, o selo. Quando o rei selava algo com o seu anel, aquilo era garantia. O rei estava empenhando a garantia do seu reinado, onde estava o símbolo do seu anel. Era intocável aquilo, era irrevogável aquilo. Meus queridos, está dizendo aqui que o Espírito Santo é o selo de Deus para nós. Ele disse: eu vou selar você. A presença do Espírito Santo é o penhor, é a segurança, é a garantia, até que eu tome posse definitivamente de você. Não é isso que está escrito aqui? O qual é o penhor de nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Vai chegar o momento que Deus vai resgatar a sua propriedade com o arrebatamento da igreja. Deus disse: resgatei, resgatei. A igreja agora vem para cá, vem para cima, vem para a glória, vem para o céu. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, mas enquanto a igreja não for arrebatada, a missão do Espírito Santo é nos guardar em Cristo Jesus. Toda a obra é dele, ele que faz tudo. Quando eu era estudante de seminário, teologia, lá no BABA, querendo aprender as coisas, louco para aprender as coisas, eu vi uma frase que nunca mais esqueci, que Atos dos Apóstolos tem o título errado. Não pode ser Atos dos Apóstolos. Os apóstolos não fazem nada em Atos. Quem faz tudo é o Espírito Santo. O Espírito separa, o Espírito convence, o Espírito converte, o Espírito transforma, o Espírito ministra, o Espírito cura, o Espírito liberta. Todos os atos ali são do Espírito Santo. Meus irmãos, por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito, enchei-os do Espírito Santo. É na oração, na consagração, na dedicação, no jejum, na comunhão nossa com Deus. Enchei-vos do Espírito Santo, porque Ele é o nosso penhor, é o nosso selo.
Ele é o selo, até que Deus resgate a sua propriedade e termine dizendo, para o louvor da sua glória. Tudo para a glória de Deus. Tudo para o louvor do Senhor. Na minha vida, na vida da igreja, nesse mundo, queridos, o que não glorifica a Deus não serve para mim, não serve para você, não serve para a igreja, não serve para Deus, não serve para nada. Mas tudo aquilo, as nossas decisões, na nossa vida, onde nós colocamos nossos pés, corpo, alma, espírito, tudo é para a glória do Senhor. Nossos sonhos, nossos anseios, tudo para a glória do Senhor. Como nós queremos viver cada dia, no dia a dia, é para a glória do Senhor. 1h05, né? Eu estava pensando nos 40 minutos, 45, mas essa parte aqui, queridos, nós ficamos aqui 1h05. Aqui eu vou orar com vocês e a gente vai encerrar. Mas essa parte aqui era uma parte assim, que eu sabia que você não pode escrever, você não pode andar aqui em 5 minutos. Você viu o universo que é quando Paulo olha para a igreja lá em Éfeso. Você talvez não vai entender tudo, mas aceite pela fé, né? Que Deus te escolheu, que Deus te abraçou e que o Espírito Santo hoje tem a missão de pegar você e levar você de forma gloriosa e te apresentar ao Senhor. Quero orar com você, que Deus te abençoe nesses dias que nós estamos isolados. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar pelas tuas eternas misericórdias, porque o Senhor um dia olhou para nós, não para os nossos atos, nossas ações, o Senhor olhou para nós e se agradou de nós, nos escolheu, nos elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Não tivemos participação nenhuma, Pai. Ó Deus, a nossa vida é totalmente passiva diante da soberania do Senhor. Eu quero te glorificar porque o Senhor nos escolheu para que a glória do Senhor se revelasse através da nossa vida. E eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, a oportunidade de estarmos aqui conectados, ó Deus, fazendo estudo desta carta aos Efésios. Que o Espírito Santo nos dê graça, nos ajude a mergulhar nessa mensagem profunda. Eu quero te louvar pelos irmãos que estiveram conectados, estão conectados conosco. Abençoe cada lar em nome do Senhor Jesus. Guarde, livra meus irmãos de todo mal. Ó Deus, por onde eles andarem, proteja-os do poder maligno deste vírus. Proteja, Senhor. Permita, Pai, que quando reabrirmos os trabalhos ali no templo, possamos rever todos saudáveis, todos abençoados, todos com o coração transbordante de alegria. Oramos pelo Brasil, pelas nossas autoridades, especialmente na área de saúde, ó Deus, corpo bombeiro, aqueles que estão enfrentando, ó Deus, este vírus, que o Senhor tenha misericórdia, os guarde, os proteja. Abençoe o Brasil. Ministramos uma palavra de bênção sobre as nações. Meu Deus, que haja um despertamento, que eles possam ver isto, ó Deus, como uma forma de abalar seus corações, para que voltem à tua presença e possam cair de joelhos diante de ti, se converterem das trevas para a maravilhosa luz que é Cristo Jesus. Abençoa esta noite dos meus irmãos, no nome precioso de Jesus. Grande abraço, queridos. Obrigado por ter estado conosco. Amanhã, às 19 horas, estaremos aqui com a segunda parte deste capítulo. Fique na paz do Senhor Jesus.